Fala aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz desta quinta-feira. Calor aqui em Santos, hein, pessoal? Que calor, que lua, mas vamos falar de Verdão. Vamos pro nosso vídeo que tem 3 assuntos hoje que eu queria muito discutir, debater com vocês e também saber a opinião de vocês com relação a eles, porque esquenta, né, a questão do Paulinho lá com o Atlético Mineiro, com o Galo, esquenta bastante a negociação. Nós já falamos sobre isso na tarde de ontem, mas eu gostaria de acrescentar algumas informações que aconteceram hoje nesse vídeo. Também falar da receita versus despesa a nível de contratações e o superávit, né, financeiro que a Leila tem dessas negociações. Muito dinheiro, muito dinheiro. Vou mostrar para vocês aqui. Mostrarei em loco quanto que a Leila já lucrou com os jogadores e aonde está o dinheiro, né, Leila Pereira? E vamos falar aí das decisões do Abel Ferreira, que para mim, por muitas vezes são equivocadas e é só a minha opinião, não fique nervoso comigo. Vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando então do balanço financeiro com relação à venda de ativos, venda de jogadores. A Leila, desde o começo da sua gestão, de 2022 até agora o final deste ano de 2024, não considerando novembro e dezembro, que ainda não foi disponível, não foi disponibilizado para que a gente pudesse enxergar esses números, tá? Mas considerando grande parte, a maior parte, né, de todo esse período do primeiro mandato da Leila, ela já vendeu 802 milhões em ativos, quase R$1 bilhão. 802 milhões em ativos. E ela já gastou a bagatela somente, só isso, 282 milhões. O resultado do quanto ela ganhou, diminuindo quanto ela gastou, dá 520 milhões de superávit financeiro na negociação de ativos. Ou seja, ela vendeu e ganhou muito mais do que ela gastou com compras, né? Aí eu te pergunto, cadê o dinheiro, Leila Pereira? Você gastou com as coisas do clube? Você pagou amortizações de dívidas com a Crefisa? Sim. Você pagou dívidas lá do passado, aquelas antigas, lá da época ainda dos outros gestores? Acredito que sim. Agora, há um grande problema nessa questão, porque quando você tem um elenco, né, imaginemos, você tem um elenco que valeu algum dia 802 milhões, você se desfez dele e você só repôs 282 milhões, você tem um déficit esportivo, não déficit financeiro. Financeiramente falando, você tem um superávit. Agora você tem um déficit esportivo de 500 milhões de reais. Então você tem menos 500 milhões de reais de jogadores atuando pela Sociedade Esportiva Palmeiras. É ruim, hein, Leila? Eu não vou jamais dizer que o Abel Ferreira não é um técnico vencedor, só se eu fosse muito louco para falar um negócio desse. O cara ganhou 10 títulos no Palmeiras aí, em 4 anos que ele esteve com a gente, que está ainda com a gente. Está muito próximo de renovar, muito próximo de renovar até 2027, até porque a Leila, com essa política de renovar, manter, segurar, reter ativo, mesmo já esgotado o seu ciclo, automaticamente ela tem que dar uma compensação financeira para cada renovação que ela faz. E isso levou o Abel Ferreira a ser o técnico que tem o maior salário a nível Brasil, na América do Sul e quase a nível europeu. Tem muito clube europeu que não consegue pagar o salário que o Abel ganha aqui no Brasil, o país das bananas. Por exemplo, o Sporting lá de Portugal, né? Portugal, uma terra tão evoluída, né? Explorou o Brasil na época do descobrimento, né? E olha aí, hoje o Brasil paga mais de salário para o português do que os portugueses pagam para os técnicos lá. Um exemplo é o Sporting, né? Que não consegue levar o Abel. Enfim, é outro assunto. Mas assim, o que eu queria dizer sobre o Abel, assim, ele é um técnico vencedor, mas se você for olhar no pente fino todo o tempo que ele passou conosco e os títulos que ele trouxe pra gente, tem muita coisa que você tem que analisar. Vou dar 2 exemplos. Quando a gente ganhou do Santos no Maracanã, Libertadores, nós tínhamos time para ganhar do Santos? Não tínhamos.
Quando a gente ganhou a Libertadores, lá em Montevidéu, nós tínhamos time para ganhar o Flamengo? Não tínhamos. E aí começa a dar uma olhada em todos os campeonatos, os três brasileiros, os dois brasileiros, né? Os dois brasileiros, Copa do Brasil, os três paulistas. Começa a dar uma olhada, vai vendo jogo por jogo, final por final, chegada por chegada, para você entender um pouco mais do que eu estou falando. Técnico super vencedor, mas ele tem um defeito que eu não gosto, tá? Ele não olha muito para a base. E agora ele disponibilizou o menino que é capitão da base, o Patrick, que é um volante, né? Mas assim, ele disponibilizar o volante Patrick não é o problema, porque o Patrick não é um as. Não é um astro maravilhoso, na minha opinião. Não é um Danilo. Não é um Danilo. Danilo, sim, era um baita de um volante. Danilo era um cara, assim, sem palavras pro Danilo. Ele não é um Danilo, mas é um jogador regular, é um bom jogador. Pode sim dar frutos. Ele não conta com o moleque no ano que vem, né? E coloca na negociação com o Paulinho, né? E assim, o que eu vejo do Abel, quando ele olha para a base, é que ele não olha nada, que ele não vê nada. Tá, vamos voltar um pouco no tempo. Ele utilizou o Endrick logo que o Endrick estava pronto para atuar no profissional? Não. Ele embaçou, demorou. Quando ele pôs o Endrick resolveu o brasileiro para nós. O Estevão ele pôs na hora que o Estevão estava pronto para vir? Não, ele deu uma embaçada. E o Estevão, esse ano, foi o cara que só ele jogou, né? E o que ele fez com o Kevin? O que ele fez com o Luiz Guilherme? O que ele fez com o Giovani? Né? É por isso que eu estou falando que o Abel Ferreira não olha para a base. Bom, indo de encontro, né, a todas essas informações do Palmeiras não utilizar o menino da base, o Patrick, né? A gente vai falar um pouquinho da situação aí do Paulinho nessa negociação que parece que tem se aquecido aí nas últimas horas, né? Paulinho já foi liberado para ser negociado, seu staff aprovou, ele aprovou, o clube também aprovou, pede 20 milhões de euros por ele. O Palmeiras resolveu investir, colocar 2 jogadores na brincadeira para ver se diminui esse valor, né? E o que nós ouvimos falar é que quem estaria envolvido na negociação a nível de ativo é o Patrick, que eu acabei de comentar, menino da base, capitão do time da base, do Sub-20, e também o Gabriel Menino, que proveniente da base, né? Que também é um dos que está na barca de saída do Verdão. Então eu ouvi falar isso. Depois já ouvi falar que o Zé Rafael também poderia estar, né, enfronhado nessa negociação aí com o Paulinho, mas são 18 milhões de euros e mais esses 2 ativos, tá? E o que dizem é que a gente sabe que o Paulinho não é um 9, não é um centroavante nato. E dizem que se essa contratação vingar, que aí esquece o centroavante, que o Palmeiras não vai mais atrás de centroavante, e o Abel vai dar o jeitinho brasileiro dele. Vai imaginando aí, né? Como eu falei que os contratos estão inflacionados, né? E os salários muito altos para se negociar ativos do Palmeiras, ninguém quer os ativos do Palmeiras, porque os salários são astronômicos em função da renovação. Os caras são multicampeões? São. Mas eles não valem no mercado que um Paulinho que não ganhou absolutamente nada vale. Vocês me entendem? Então é bem isso. O Palmeiras derrapa. Para mim, derrapa. É uma pena que o Palmeiras, esse aqui do coração, esteja assim. É um baita time, está numa situação financeira maravilhosa. Mas como derrapa, né, na hora de resolver as coisas, né? Tem tanta carta na manga, mas derrapa. É isso que eu queria dizer hoje. Tomara que Deus nos abençoe aí para 2025, a gente ter um bom ano. Grande abraço, vou ficando por aqui. Dá seu like aí, ó. Comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Avante palestra.